Então, num ambiente cada vez mais globalizado e mais internacionalizado, não só falar de pandemia, como guerra da Ucrânia, mas a nossa faculdade cognitiva, a gente está muito acostumado a achar que a gente pode prever o futuro, e na verdade não é assim, né? O cenário internacional ele é muito imprevisível. Ao abrir a sua empresa, ao iniciar uma empresa, já iniciar com uma mentalidade global, que a gente já chama de born globals, né? Nascidas com mentalidade global. Porque mercado grande não garante sucesso. Todos os movimentadores da balança comercial. Boa, né? Os balanceiros. São balanceiros? Balanceiros? Então, esse é um problema comercial que a gente não tem um nome legal, sabe? Tipo assim, o formado em relações internacionais é o internacionalista. O formado em comércio exterior, ele é o bacharel em comércio exterior. Cara, é um nome gigante. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Sim, estamos num cenário diferente, porque nesse exato momento que a gente está gravando, está acontecendo o Comex Summit em Itajaí. E a Invoice Content, como apoiadora do evento, junto com o apoio do Núcleo de Comércio Exterior de Itajaí e também da Delegacia da Receita Federal de Itajaí, e outros apoiadores e ajudantes do evento, bem como os patrocinadores, estamos fazendo isso aqui acontecer. E para que você, que não está participando nesse momento da nossa primeira edição e esteja aqui ano que vem, nós trouxemos aqui alguns dos painelistas para você ver o que está sendo conversado, o que dá para aprender e como vale a pena você estar aqui na nossa edição de 2024. E no momento eu estou aqui agora com a Dinora Floriani, que é a professora doutora do programa de mestrado profissional em gestão, internacionalização e logística. Quanta coisa! Uau! E especialista em internacionalização de empresas da Univale. Estou também com o Juliano Froner, ok, secretário de Articulação Internacional do Governo do Estado de Santa Catarina, e com o Luiz Felipe Rebelo, aqui do meu lado direito, coordenador do Núcleo Operacional do Programa de Qualificação das Exportações do PIEX e professor da Univale. Acho que já está bem óbvio que nós vamos falar de internacionalização de empresas, né? Não desiste da gente. A gente sabe que vocês gostam mais de falar só da exportação, da importação. A gente dá uma chance, que isso é importante, tem muita oportunidade. Vamos ser sinceros, a gente sabe. O pessoal gosta mais de falar de importação, exportação, é operação, quero ganhar dinheiro logo. Gente, internacionalização é muito parecido com marketing, inclusive. É um negócio a longo prazo, mas vale a pena e tem bons resultados. Então, já vou começar o assunto aqui com vocês. Como é que a internacionalização, pensando assim numa empresa pequeno, médio porte, porque isso não é só coisa de empresa grande, certo? Isso não é coisa só de empresa grande. Dá para começar quando está pequenininho, né? Como é que vocês ajudam essas empresas a começar a se internacionalizar? Eu posso começar aqui com o secretário? Por favor, eu queria entender mais o seu trabalho em contribuir com isso, principalmente para o estado de Santa Catarina, né? Vamos começar assim para entender o que cada um faz para ajudar, para depois a gente entrar nas empresas? Bom, vamos lá. Jonas, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Mando um abraço aí a todos os movimentadores da balança comercial. Adorei essa. Boa, né? Boa. É assim que o pessoal como é que se identifica. Adorei. Os movimentadores da balança comercial. Com a devida licença eu vou fazer uso. Pode fazer uso. É um nome bem popular nos memes de comércio exterior. Então, e do RI também, né? Que a gente se identifica assim. Legal. Eu sou o Juliano Froner, eu sou da Secretaria de Articulação Internacional. É uma secretaria que atua em 3 grandes frentes no governo do Estado. Nós nos relacionamos com tudo que tem a ver com atração de empresa e investimento. Empresa do exterior, no caso? Sim. Legal. Tudo o que tiver a ver com, que é a nossa segunda frente, com comércio exterior. E tudo que tiver a ver com relações internacionais. Então, essas 3 frentes são um mundo por si só. Pouca coisa para fazer, né? Pouquinha coisa, para um time enxuto, um estado que é ágil, dinâmico em todas essas 3 áreas. Então, assim, imagine que é coisa pouca. É coisa pouca para fazer, né? É coisa pouca para fazer. E o que nós temos feito, como a SAI atua, como ela se envolve, né, com todas as instituições, com todas as entidades, com todos os representantes da comunidade acadêmica, da comunidade empresarial, do setor público. Nós fomentamos, dentro dessas 3 frentes, toda essa atuação de cada ente para a atração, para o comércio exterior e para as relações internacionais. Então, por exemplo, se chegar hoje lá uma pequena ou média empresa, ou grande empresa, ou uma instituição, pode ser uma ONG. Ah, legal.
Sim, porque nós temos muita atuação ligada à economia criativa, ligada ao terceiro setor, ligado à parte de impacto social. Então, tudo isso é aproveitado. A atividade cultural em Santa Catarina é muito ativa. Uhum. E isso faz parte da internacionalização também. Interessante. Sim. Então, sim, claro, nós temos o Bolshoi aqui. Verdade, né? Nós temos o Tchaikovsky, nós temos tantas outras representações e atuações. Teremos em breve uma delegação grande mesmo da Romênia, né, se apresentando em caráter oficial em Iporã do Oeste. Então, tem coisas acontecendo pelo Estado que nem o Estado sabe. Legal. E legal que não está concentrado na capital, né? Iporã do Oeste, né? Tipo, Pois é. muito interessante isso. Então, Santa Catarina por si só, né, tem uma vocação internacional, é um Estado internacional, e a gente fomenta isso, a gente quer que ele se torne ainda mais internacional. Então, a SAI tem, né, um olhar de transformar tudo isso em negócio. Nós queremos que todas essas relações, todas essas atividades tenham, ao final do dia, um resultado, pode ser um resultado cultural, institucional, mas que gere algum tipo de ganho para o Estado. Ajudar no network, mostrar que tem oportunidades, conhecer pessoas, né, falando de uma forma mais simples e prática, né, fazer essa relação realmente internacional, né? Exatamente. E conectar as oportunidades. Então seja se chegar, né, para alguém lá na SAI, no bloco 3 do centro administrativo, né, da SCC 401, lá em Florianópolis, no bairro Saco Grande. Nós ficamos lá no segundo andar, entre a Casa Militar e a Casa Civil. Então vocês podem conversar com a gente lá. Bem lembrado, nós vamos deixar todos os endereços e link das redes sociais, e-mail que for necessário, nós vamos deixar aqui na descrição do grupo também. Estamos nas redes sociais. Bom, se chegar alguém lá para conversar com a gente, nós vamos entender qual é o cenário desse produto, dessa empresa, dessa instituição. E a partir disso, nós faremos uma análise, uma pré-análise, e entraremos em contato com algum parceiro nosso, ligado aí à parte de internacionalização. Pode ser o Sebrae, pode ser a CAT, pode ser a Fiesc, pode ser tanta gente, né, que se envolve nesse setor. Pode ser alguém da Epagre, nós temos trabalhado muito o mundo agro. E com isso, nós buscamos essa geração de valor para essa entidade, para essa empresa e para o Estado como um todo. Excelente. Então estruturamos até certo ponto o que precisa ser feito como próximos passos e fazemos o encaminhamento. Então, esse é um dos aspectos. Dentro da parte de atração de empresas, a gente recebe todos os interessados em ter uma subsidiária, uma filial, uma representação em Santa Catarina. E do ponto de vista de comércio exterior, a gente trabalha a promoção comercial para importação, para exportação, né, e aberturas de mercado. Então, tem bastante coisa interessante no Estado, é um Estado dinâmico e é um Estado que nós queremos que se torne muito mais internacional do que já é. A gente é suspeito para falar, mas realmente é um Estado que manda muito bem nisso, né, cara? Sim, mas tem mais potencial. Tem um potencial ainda inexplorado. Sim. Você ainda tem muita coisa para ser levada a mercado, você ainda tem um desenvolvimento em relação às pessoas, no sentido de falar mais idiomas, você ainda tem mais parcerias para serem desenvolvidas, né? Você ainda tem um espaço maior para você trabalhar a venda de produtos de valor agregado, não só commodity, né? E você tem um espaço maravilhoso que é para exportação de tecnologia. Seja startups, ou seja, alguma coisa que for gerado, você pode fazer um licenciamento de tecnologia, você pode fazer uma joint venture, você pode fazer tanta coisa com aquilo e, no final das contas, exportar conhecimento. Legal. Isso é uma coisa interessante que você menciona, porque a gente é muito acostumado de falar em internacionalização, a gente pensa em produtos, né? A gente pensa só em importar e exportar. Eu acredito que isso também seja muito o trabalho da Dinorá e do Luiz, né? Inclusive eu estava conversando com o Luiz da Portunave, ele me contou que você foi orientadora dele, né? Nessa parte de internacionalização da empresa. Isso. Então eu já pedi para vocês contarem também como é que vocês auxiliam, além de auxiliar no doutorado e mestrado do pessoal. Além de, né? Porque esse é o nosso principal trabalho, né? Dar formação. Eu como professora da Univale e também faço presto assessoria para a internacionalização de empresas aqui no estado. Nossa principal função é realmente a formação acadêmica, né,
focando em internacionalização de empresas, né? E quando hoje no painel nós tratamos bastante disso, que a internacionalização de empresas, ela perpassa a exportação e importação, quando, na teoria, a exportação e importação é a primeira fase do processo de internacionalização, né? Então, até muito pouco tempo atrás, a exportação e importação não era considerada parte do processo de internacionalização de empresas. Eu confesso que era o que eu pensava também. Tipo, não, tu tá fazendo um trabalho, mas, pô, tá focado no Brasil ainda, né? Tu não é internacional, né? É uma linha tênue, né? É complicado, né? Tipo... mas se a gente pensar na evolução das estratégias de internacionalização, a exportação e a importação, antes a indireta e depois a direta, né, elas estão na primeira linha, na primeira fase das estratégias de internacionalização. Aí nós vamos, à medida que o custo e o risco aumentam também as estratégias de internacionalização. Por que exportação e importação está na primeira fase da internacionalização? Porque o custo e o risco da empresa exportadora é menor. A partir do momento que você evolui na estratégia de internacionalização, seu custo aumenta, porque com o aumento do risco internacional, das tuas estratégias, da tua inserção física internacionalmente, automaticamente seu custo também cresce. Consequentemente, as estratégias evoluem até a estratégia mais avançada, que é o investimento estrangeiro direto, ou seja, uma subsidiária, como o Juliano já comentou, né, uma subsidiária no exterior, e a partir daí, então, envolve a contratação de pessoas, da instalação e o risco de você estar operando fisicamente num outro país. Seria, por exemplo, você está exportando para um país na Europa, digamos uma Alemanha da vida, e aí uma empresa alemã vê esse produto lá e fala assim, vamos fazer uma joint venture aqui na Alemanha? Seria uma das estratégias. Uma estratégia isso. Aí quando você junta uma joint venture, você forma uma nova empresa num outro país com um parceiro. E aí o teu risco também não é maior. O teu risco vai ser o maior risco quando você vai sozinho para um outro país. E aí nós temos a estratégia do Greenfield, que o Greenfield é campo verde, né? No termo da palavra. Mas campo verde quer dizer, você tem um gramado e a partir deste gramado que você constrói uma nova fábrica. E aí este que é o teu maior risco e teu maior custo. Começar uma empresa do zero em um mercado internacional. Entendi. Luísa, aí nós temos na Univale a PayEx, que eu sei que ela tem uma relação com a Apex. Eu gostaria que tu contasse mais pra gente como é que funciona isso e qual que é a atuação dela. Perfeitamente, Jonas. Primeiramente, é um grande prazer, uma grande satisfação a gente estar participando não só do evento, como podcast. Que bom que o pessoal vai vir mais vezes. Naturalmente. Já é assim, a gente chama uma vez. E está muito legal aqui a conversa com a professora Dinorá, com o secretário Juliano, porque eu vou falar um pouquinho a respeito de como a gente tenta instilar no pequeno empresário aqui na região do Vale do Itajaí, quando a gente identifica que ele tem um produto competitivo e ele pode diversificar esse risco no mercado internacional, como é que ele pode se capacitar para tentar exportar de maneira segura, né? Naturalmente, como nada na vida, a gente não dá garantia de toda a certeza por parte da exportação. Pode continuar, fica bom. Mas a questão é desmistificar esse processo de exportação, né? E para o pessoal que participa do podcast, a gente de sobremaneira fala muito a respeito de importação, e quando exporta fala de produtos que não são produzidos aqui na região do Vale do Itajaí, mas a nossa atuação do PayEx é exatamente capacitar serviços e empresas de serviços e indústrias da região aqui de Itajaí, né? Então o PayEx é uma parceria com a Apex Brasil. A Apex Brasil é uma agência que faz a promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior. Hoje ela está presente dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Em outros governos ela estava presente dentro do Ministério das Relações Exteriores. De uma certa maneira era interessante que a gente tinha apoio também dos centros de promoção comercial, das embaixadas e dos consulados, né? Mas a Apex tem esse papel de modo geral de fazer a propaganda do Brasil, né? Lá fora, de mostrar a competitividade dos produtos e serviços brasileiros, organizar feiras internacionais, prospectar novos mercados,
fazer abertura de mercados internacionais, e dentro dessa prospecção, o que nos ajuda muito no trabalho que nós fazemos aqui junto com a Univale, a parceria junto com a Escola de Negócios, Educação e Cultura, né? Que é na capacitação de empresas, que a gente pega uma determinada empresa que a gente acha o potencial, faz a classificação fiscal, né? Eu não sabia fazer, eu, professor de Relações Internacionais, para descontrair, fui saber o que era notas explicativas do sistema harmonizado, né? Você tem gostado de ler? Para falar eu gostei das 3.000 páginas lá, né? Para fazer classificação fiscal, né? Já que é para descontrair, né? O pessoal do podcast, né? Mas eu, como oriundo das relações internacionais, como itajaiense, acaba vindo para um pouco, mesmo não tendo experiência, para a parte técnica, né? Uhum. E, naturalmente, estando lá na escola de negócios, a gente aprende muito com o pessoal de comércio exterior. Então, na exportação também tem que começar ali já vendo qual que é a classificação fiscal, igual, muito similar à importação. Ah, perfeitamente, entendi. Deixa eu fazer só um parênteses. Gente, a Apex, eles são, perdão meu francês, mas eles são muito foda em Big Data. Cara, os dados que eles têm da competitividade do Brasil no mundo, cara, dá para consultar o país, e aí, conforme a NCM, tu vê como é que a gente tá nos outros mercados de frutas, commodities, outros tipos de produtos assim que a gente produz muito conteúdo ali na nossa agência. Nossa, cara, a organização que é a Apex para ter essa Big Data, que eu tive a oportunidade de conversar com um cara da inteligência, agora me falhou o nome dele, faz tempo que eu não falo. Eu ainda quero conversar muito com o pessoal da Apex. É uma baita oportunidade e eu acho incrível essa inteligência de mercado que eles fazem, e eles disponibilizam para todo mundo que se interessar em internacionalizar, né? Jonas, esse ponto é importante porque a informação, tá, para a empresa exportadora e importadora, ela é fundamental. E quem não conhece os dados que nós temos no setor público, né, não consegue montar estratégia. O planejamento estratégico fica falho quando você não olha os dados existentes. Não dá para importar e exportar, que é o primeiro passo, sem planejamento. Né? Senão não vai dar certo. Vai desperdiçar dinheiro. Se a internacionalização, mesmo a exportação e importação, que não faz parte do planejamento estratégico de uma empresa, está fardado realmente a não evoluir para nenhuma outra estratégia, muito menos continuar na exportação e importação. Então, realmente, dados secundários, dados disponíveis do governo, independentemente da Apex ou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, são fundamentais para a gente formar um excelente planejamento estratégico para as empresas. Então, realmente, esses dados devem ser consultados. Nossa, reduz muito o risco, dá para saber certinho onde ir, onde gastar. Cara, que não é só dinheiro, né? É tempo, né? Tu tem que decidir onde é que você vai desde cara. Indo agora para uma outra parte. A gente falou aqui o que vocês fazem, o que vocês conseguem ajudar a fazer, mas vamos falar do que o pessoal gosta de ouvir. Qual que é a vantagem da empresa estar internacionalizado? Quais são os benefícios? Claro, ganhar em dólar, ganhar em euro é uma delícia, né? Afinal, quando a gente viaja e gasta isso tudo em dólar e euro é triste. Então a gente sabe que essa parte é vantajosa. Mas inclusive eu quero adicionar eu quero ver se eu estou certo. Eu entendo que quando uma empresa está internacionalizada, que ela tem que ela já, digamos assim, tem negócios em outros países fora do Brasil, ela está menos suscetível a riscos econômicos dentro do Brasil. Assim, gente, nós somos aqui um país latino-americano, a nossa quebrada, nós temos instabilidades. É a nossa realidade. Esse é o nosso jogo. É assim. Então, assim, eu entendo que quando uma empresa está internacionalizada, ela consegue mitigar esses riscos. Eu tô certo? Perfeitamente certo. Mas eu queria adicionar, Jonas, por favor, não só um risco econômico. Né? Países emergentes como o nosso, como o Brasil, ele não vive só uma instabilidade econômica, financeira. Vive também instabilidades políticas, instabilidades sociais. Então, a instabilidade de um país e a da internacionalização como mitigação desse risco não foca somente no risco econômico. Né? Mas, por exemplo, imagine você ter... minha próxima fase é construir uma empresa na Venezuela. Okay. A pessoa vai lá, a empresa constrói uma fábrica e da noite para o dia o governo diz: fábrica minha, até logo. Né? Então, essa instabilidade política que os países emergentes vivem, né, não precisa de muito aviso. E não tem muito aviso. Né? Países emergentes, nós temos uma vantagem que é essa
capacidade de adaptação a rápidas mudanças, para mudanças boas e mudanças ruins. Tá? O que países desenvolvidos, eles têm mais avisos à medida que as mudanças ocorrem. Sim, né? faz sentido. Já países emergentes são mais rápidos e nós temos que ter essa capacidade de adaptação. Porém, a internacionalização está muito ligada a riscos não só econômicos, políticos inclusive. Isso é importante. Professora, para complementar, muito interessante esse ponto que estavas falando, né? Vou até citar um autor, um matemático libanês radicado nos Estados Unidos, o Nicholas Nassim Taleb, né? Que ele tem o conceito dos cisnes negros, né? Ou seja, de eventos imprevisíveis, do acaso. Então, num ambiente cada vez mais globalizado e mais internacionalizado, não só falar de pandemia, como guerra da Ucrânia, mas a nossa faculdade cognitiva, a gente está muito acostumado a achar que a gente pode prever o futuro, e na verdade não é assim. Né? O cenário internacional ele é muito imprevisível. E a parte que a professora falou de estar capacitado para a internacionalização, você tentar diversificar os riscos, a gente vai para outro conceito desse renomado autor, que é a antifragilidade. Né? De você, de certa maneira, como o ambiente internacional é tão suscetível a riscos, se você criar um certo cinturão de proteção, como no caso por pequeno empresário, em que não só receber em outra moeda, mas no caso ele diversifica mercados, né? Se protege um pouco na questão cambial, mas como a professora falou também, ele traz novas tendências, ele fica competitivo também no mercado internacional. Eu falei anteriormente o exemplo dos produtores de aguardente, de cachaça aqui, que nos últimos 2, 3 anos eles perceberam que o seu produto de alto valor agregado, e Santa Catarina, diferente do resto do Brasil, a gente tem muito armazenamento em barril de carvalho, e o mercado internacional de rum gosta de barril de carvalho, né? A gente percebeu que, poxa, para eles valorizarem o produto... Aqui pertinho da gente, como é claro, que é? Luiz Alves. Luiz Alves, foi lá já. Pensa umas cachaça boa. Bom pra caramba. E é barril de carvalho que é utilizado para vinho. Que eu gosto tanto de Luiz Alves, né? Eu sempre falava, eu vou para L.A., né? Não vou para Los Angeles, eu vou para Luiz Alves. Eu conheci a Massachusetts. É Massachusetts, Ou nós estamos do lado de Las Vegas também. Las Vegas também, do outro lado do Rio. Do outro lado do Rio. E de maneira interessante, a gente percebe como esses produtores agora eles estão querendo ter garrafas, rotulagens diversificadas para competir no mercado internacional. Né? Então, você participar do processo de exportação, também na questão da cadeia produtiva é muito interessante. Eu tenho uma empresa que eu trabalhei da outra vez, que ainda trabalha no PayEx, que é uma empresa muito interessante. Tem uma história belíssima como a própria Univale, professora Dinorá. Então, eu posso até citar a empresa, a Alquimia da Saúde, era de um aluno, o Matheus Mariani. Eu atendi ele, né, startup, uma microempresa, ele outro funcionário de uma pequena sala. E a ideia dele era muito interessante. Ele trabalhou como cozinheiro em restaurantes Michelin, ele é formado em gastronomia e administração pela Univale, trabalhou fora do país. Olha, não precisa só do Comex RI então para fazer internacionalização. E de certa maneira ele tem um cunhado dele que participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro de mountain bike em 2016 e ele chegou naquela ideia de startup, né? Matheus, poxa, tu não tens uma parada aí, um pré-treino natural? Porque o pessoal que faz atividade física utiliza muito a maltodestrose, né, para corridas, e esse tipo de suplemento, muitas pessoas passam mal quando utilizam ele para fazer provas de longa distância. E aí ele começou a criar pré-treinos com beterraba, com maca peruana, né? Ele começou lá embaixo. Eu posso dizer que eu fui um early evangelist. Né? Estamos trabalhando isso, com certeza. Já vamos... importa muita coisa, né? Ainda mais que ele criou um setor de alimentação de alto rendimento com a alimentação Ayurveda da Índia, né? Então o Matheus despontou, ele é uma startup genuína, eu posso me considerar um early evangelist, né? Falava, pô, Matheus, esse produto aqui, tu tem que colocar uma colher, cara, eu fui trabalhar, não consegui utilizar o produto. Ele juntou o produto, ele importava palatinose em gel, da Alemanha, importa ainda, agora ele está numa escala muito maior, ele já mudou acho que 3 ou 4 vezes de fábrica, crescendo, né? Então é bem interessante. Falei, junta a palatinose com outro e faz os teus produtos, né? E foi muito interessante ver como ele cresceu dentro do PayEx, né? Dentro dessa ideia, porque agora pensando em exportar,
ele também tem uma história interessante, professora, com a Univale, que na época eu recomendei que ele, com uma química, a palatinose geralmente você utiliza, bota ela em água, um pozinho. Ele criou a palatinose em gel, né? E aí o professor Marcos Viana também trabalhou com ele com um projeto com a Uninova, de eles entraram com a patente da palatinose em gel, né? E além Agora ele tem uma renda passiva. Não, e o mais interessante é que ele precisou investir muito para comprar uma máquina e desenvolver algo para você envasar essa palatinose em gel, né? Então, agora que ele perante a Apex, ele submeteu, foi selecionado, foi premiado um programa para internacionalização para os Estados Unidos, para a Amazon, vai poder ganhar o FDA, né? Tudo é bem interessante. Ele não começou a exportar ainda, mas agora ele está virando para esse mercado. E ele falou, olha, se eu precisar exportar, tiver que exportar em grandes quantidades, eu preciso dessa máquina que não vai ser embalado a palatinose em gel em mão. Eu preciso desse processo para envasar com máquina. Então, olha como a exportação, ela cria um hub muito interessante, né? E nós aqui, Itajaiense, cidade portuária, nós temos aí um ecossistema muito interessante em comércio exterior, né? A professora Dinora capitaneando, porque nesse sentido eu me sinto privilegiado em trabalhar no PayEx, porque a gente tem uma rede de parceiros de vocês do comércio exterior muito magnífica, né? Eu não vou ficar falando aqui, mas os exemplos que eu tive sempre de precisar de alguém, de ligar para o pessoal de agenciamento de carga, ver uma cotação. Então, quando a gente participa de outros eventos aqui na Apex Brasil, a gente sempre tem um trabalho bem sedimentado, né? Mandar um abraço pro professor Alfredo Pinto, né? Que, poxa, é um grande mestre para mim dentro do PayEx, né? Mandar um grande abraço para ele também. Então, assim vão as nossas histórias aqui. Cara, que legal. Mas eu quero perguntar uma coisa. Por exemplo, o Juliano me comentou que às vezes chega lá uma empresa até vocês falando, pô, tô interessado em começar a internacionalizar, exportar, ou talvez buscar um fornecedor no exterior. Mas a gente sabe que é um caminho árduo e tem alguns momentos que podem desanimar, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil para começar. Você consegue me dizer quais são todos os três, por favor? Quais são esses momentos que às vezes dá um desânimo e o que vocês fazem de trabalho para esse pessoal não desanimar? Porque é um trabalho de longo prazo, né? Depende. Talvez trazer uns exemplos que dá certo, né? Depende do estágio de maturidade. Muito bem. Depende muito da equipe, depende muito do produto e do chamado Product Market Fit, né? Ou seja, se aquilo que você oferece, se ele tem fit com o mercado pretendido. Okay. Então, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é uma incógnita. Então, muitas vezes você acaba descobrindo que vai gerar uma variante do produto, porque você precisou colocar lá uma característica, um feature diferente, que acabou gerando um outro produto diferente do que se tinha. Então, tudo isso influencia uma decisão sobre o que fazer. E, na verdade, força esse processo de internacionalização, força a empresa a olhar três coisas que são, às vezes, não tão atendidas. Primeiro é a cadeia de valor, né? Qual é o valor que você gera, que você oferece e qual é o valor percebido. Verdade. Né? E isso varia, porque o ser humano varia de cidade para cidade, né? De região para região. Imagine de país para país. Né? E varia no tempo, ou seja, o que as pessoas pensam hoje, as preferências, gostos, não vão ser de um ano para frente. Então, essas variáveis precisam ser levadas em consideração. Aí tem a cadeia de fornecimento, né? Todos os seus fornecedores, tudo o que você precisa ter para montar, né, conseguir gerar o seu produto. Então, isso também vai variar de país para país. E, às vezes, o que funciona em um lugar não funciona no outro. Ou vice-versa. Imagino que quem chega esteja mais já interessado em vender para Estados Unidos e Europa, né, para ser em mercados gigantes. Mas não necessariamente, né? Temos a Ásia, claro, a China também, né? Temos também a África, que tem grandes mercados, né, cara? O Oriente Médio tem mercados muito grandes. As pessoas às vezes esquecem que países como Irã, Arábia Saudita são mais complicados de ter uma relação, mas eles são mercados grandes. A Índia, Bangladesh, Vietnã. Eu tive a oportunidade uma época de importar muita coisa do Vietnã. Cara, são mercados gigantescos, né? São, e são mercados para serem levados em consideração. Agora, você precisa ter uma experimentação. E aí entram
PX, entra uma PEX, entram formas de apoio para você fazer uma experimentação, né, um teste de mercado, para que se verifique quais são as probabilidades, né, de sucesso. E também entra a terceira, que é a cadeia logística. Uhum. Então, de uma certa forma, são 3 cadeias que vão influenciar, né, cada mercado, cada situação. E se você tem um produto que consegue, de alguma forma, ser atraente o suficiente, eu diria que a maior parte do caminho está andado. Você pode ter uma questão de embalagem, de mercado, acessibilidade, tudo bem, mas é um desafio você ter um produto que seja realmente global. Eu acho que o que o Juliano comentou é isso mesmo. Eu acho que, primeiro, sim, a internacionalização, a exportação, a importação, ela não é um processo que amanhã vamos ver os resultados, né? Mas hoje, as empresas que nascem, que estão por nascer, os participantes aqui, os seguidores desse podcast, ao abrir a sua empresa, ao iniciar uma empresa, já iniciar com uma mentalidade global, que a gente já chama de born globals, né? Nascidas com mentalidade global. Porque mercado grande não garante sucesso. Mercado próximo, né? Nós temos aqui um grande mercado, América Latina, para uma experimentação, como o Juliano comentou, é importante, né? Eles são próximos, mas não são similares culturalmente, então já é um grande teste. Nós achamos, vamos exportar primeiro para a Argentina porque ele é mais próximo, a gente entende espanhol, não necessariamente. Então aí eu concordo também com o Juliano com a questão do depende, né? Será que são sempre os maiores mercados, os melhores mercados? Não. Os mercados próximos são os melhores mercados? Não necessariamente. E aí os outros que chegam para as assessorias, para as consultorias, eu tenho um produto, eu tenho um parente na Itália, quer dizer, eu sou italiano e por isso eu quero exportar meu produto para a Itália. Eu vou exportar para Portugal porque falamos o mesmo idioma, né? Portugal é um dos maiores índices de desinternacionalização de empresas brasileiras, porque não é um país fácil de um primeiro entrante. Então, a experimentação e o conhecimento antes da internacionalização, ele é fundamental. Então, fazer testes em mercados internacionais, começar pensando nessa mentalidade global, a melhor forma de você começar a internacionalizar, não só nos estados mais avançados, mas também na exportação e importação. E aí, outra questão que é importante, quando se fala em internacionalização, a primeira coisa que vem em mente, além da exportação e importação, é a saída de empresas. Né? Mas só há um desenvolvimento regional também com a entrada de empresas estrangeiras. Acho que está aí um grande papel da Secretaria, né, que o Juliano está aqui hoje também representando, que é esse apoio público, né, essa corrente entre a empresa, o setor público, né, e políticas públicas para atrair investimentos estrangeiros diretos. Então, nós temos aqui na cidade de Itajaí, na nossa região, inúmeros exemplos de empresas estrangeiras e que não geram só empregos, mas geram inovação, conhecimento, tecnologia, atraem novos investimentos estrangeiros, atrai o desenvolvimento de fornecedores. Temos um caso aqui em Itajaí, a Zimuth. Né? Quando ela entrou aqui em Itajaí, italiana, né? Primeiro ela entrou no Brasil via São Paulo por meio de uma joint venture que não deu certo, que depois, enfim, né, ou terminou a joint venture e ela decidiu vir sozinha para Itajaí em virtude do nosso ecossistema, de toda essa cadeia logística e toda essa cadeia da indústria náutica. A gente tem uma tradição naval boa aqui também, né? Excelente, o Rio de Janeiro é muito forte, mas aqui também é. E com isso, com a entrada da Zimuth, ela precisava de fornecedor, e ela não tinha fornecedor local. Então, ela desenvolveu fornecedores que hoje atuam com a qualidade que ela tem produtos italianos, ou que tinha só produtos italianos para... Que eles exportam muito para a Itália, né? Eu sei que o pessoal aqui está fazendo exportações. Não só para a Itália, como Estados Unidos, eles exportam daqui para vários lugares. Eu sei que eles atendem, né, a matriz deles lá. E até trazendo um pouquinho pro meu lado, assim, quem também conhece mais tempo, sabe que eu trabalhei multinacional aqui também em estaleiros,
que são empresas do exterior que vieram para cá, e é muito legal tu participar de uma empresa dessas. Primeiro que assim, o impacto cultural é uma loucura. Tu vai pegar, tu acha que tu vê muito filme americano, tu acha mesmo que tá parecido com o americano? Começa a trabalhar com os caras pra tu ver quanta diferença tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com chinês, singapurianos. Não dá pra gente ser maluco igual a gente aqui no Brasil, que gosta de falar alto, que é apaixonado pra falar. Os caras não gostam. Adora abraçar, né? Não encosta. Não encosta. Uma vez eu fiquei brabo que roubaram a minha sala de reunião que eu tinha reservado e tinha sido a terceira vez. Eu esbravejei, era jovem, inconsequente, esbravejei e tal, e aí o meu chefe falou assim, né, gringo, falou assim, tu tem razão, mas não se comporte desse jeito, você está afetando toda a energia de todo mundo aqui. Ele não estava dando uma de jovem místico, ele estava falando assim, o clima aqui, nós temos que ser sereno. E toda vez que ele brigava comigo, ele falava baixo. E isso entrava no âmago da minha alma, porque é assustador uma pessoa falar baixinho te dando uma mijada. Então, assim, tem muito impacto cultural que só quem trabalha para entender. Só que, assim, eu tenho hoje essa... Eu não vou falar mindset, Deus me livre. Essa mentalidade de pensar assim, poxa, o que eu posso tentar buscar no exterior, né? O que tem lá fora? Que a gente tá falando muito de produto, mas, assim... O Luiz trouxe o exemplo. Perdão, cara... Jonas, só para entender, tu estás querendo caracterizar o que eu quero buscar lá fora relacionado ao quê? Tu fala assim, eu quero buscar lá fora. É que assim, eu fiz muita importação, né? Uhum. Então eu já estava assim, acostumado a trabalhar com o pessoal aqui, de tipo assim, buscar o fornecedor no exterior, buscar soluções no exterior, sabe? E aí entrava tipo esse trabalho de classificação fiscal, mais conversar com pessoas no exterior. Aí hoje, como a gente tem a Invoice, eu também fico pensando, o que tem o exterior para me oferecer? Ao mesmo tempo, eu fico pensando, qual que é uma oportunidade que uma hora talvez eu consiga internacionalizar a minha empresa? Eu fico pensando, uma hora vai aparecer uma oportunidade legal, claro. E eu vou falar com vocês aí para ajudar, né? Para fazer acontecer. Então, tipo assim, essa mentalidade, eu trabalhando numa empresa que veio pro Brasil, isso afeta a gente positivamente, né? Isso é muito legal ter essa oportunidade. Eu falo isso até mais pros estudantes que, cara, se tu vê uma multinacional para trabalhar, vai lá que tu vai desenvolver um lado de internacionalização, que é muito legal. E aí eu queria fazer um gancho pra gente falar também de empresas que prestam serviço, né? A gente mencionou, por exemplo, a tecnologia, né? Vocês têm exemplos de empresas, digamos, a startup? Essa startup era realmente um produto, né? Que era esse alimento para esportistas, né? Mas vocês têm exemplos desse tipo de empresas de tecnologia ou prestadores de serviço mesmo? Para conversar com o pessoal, que tem gente que, muitos dos nossos ouvintes são prestadores de serviços, né? Sim. Eu acho que nós estamos no lugar certo para tratar da internacionalização de empresas de inovação, né, ou de tecnologia ou de softwares, né. Florianópolis é o grande hub dessas empresas de tecnologia, mas por meio dos centros de inovação que o governo do estado, né, num outro programa, desenvolveu, são 15, hoje 17 centros de inovação espalhados por Santa Catarina, que desenvolvem estas empresas e apoiam e ajudam essas empresas também a ter um local específico para que elas se desenvolvam. Então, acho que isso é um ponto importante. Santa Catarina é considerada fora do estado como um grande desenvolvedor de empresas de tecnologia. E isso é um ponto bastante positivo para o estado. Nesse sentido, as empresas, principalmente pós-pandemia, né, elas acharam alternativas e estratégias de não precisar mesmo softwares. Tá? Antes da pandemia era preciso, por exemplo, ir até o cliente, instalar o software, dar manutenção. Né? E hoje até isso é feito por inteligência artificial. Então, a internacionalização dessas indústrias de software também pós-pandemia mudou muito em virtude dessa conexão com a tecnologia, com a inovação e com a necessidade de você prestar o serviço que não seja físico. Né? Instalação, inclusive, você manda peças. Tem empresas que trabalham com softwares para a indústria, para as hidrelétricas. Ok, legal. Então, eles mandam o software para as hidrelétricas e tudo por inteligência artificial vão instalando o software. Então, empresas daqui de Santa Catarina,
né, no mundo inteiro, e agora estão entrando nos países asiáticos que estão fortemente investindo em indústria hidrelétrica. Então, realmente, nós temos aí muitos exemplos de indústrias de tecnologia, de software internacionalizadas, e um ponto importante é que elas já nasceram globais. Ou por experiência do próprio empreendedor, que já tinha estudado fora, tinha trabalhado fora, mas eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Da gente pensar nas empresas, mesmo de serviço, que já nasçam com essa mentalidade global. Vamos escolher o nome? Não escolha o jabuticaba, porque jabuticaba é só conhecido aqui. Só nós temos, né? Portanto, nós nos denominamos de jabuticaba, né? Porque nós somos gringo falar jabuticaba não é fácil, cara. Não, ele nem sabe o que é. E quando ele prova, ele acha estranho, né? Como é que vocês comem uma coisa com casca, com bolinha lá dentro que, né? Não posso morder, né? Tipo, não posso engolir, não posso morder. Então, enfim, jabuticaba é uma coisa que é só pra gente. Nós temos que realmente pensar no mundo como o nosso principal mercado. Não, acho que isso é importante. Temos as indústrias de softwares aqui que estão buscando esse mercado global. Legal. Até quero fazer só um parênteses, que assim, a gente tá falando bastante de Santa Catarina, gente, mas a PX é no Brasil inteiro, a Apex é nacional. Cada estado tem seu trabalho também em ajudar na internacionalização, então assim, a gente não pensa que a gente tá falando só de Santa Catarina, que só isso acontece aqui, tá? Gente, Brasil inteiro. Aqui a gente tem ouvintes, né, espalhados pelo Brasil, só para deixar bem claro, e a gente aproveita a oportunidade de ter vocês aqui, né? Então, Juliano, pode continuar, por favor. Tem um ponto muito interessante que eu queria resgatar, que foi do que a Dinorah mencionou, que foi o desenvolvimento de fornecedores quando o Azimuth chegou aqui. Sobre o potencial da nossa capacidade de mão de obra. Uhum. É um dado importantíssimo, no meu ver, o grande potencial que nós temos em comparação a outros países, e em especial Santa Catarina. Esse potencial tido aqui, a exemplo do que acontece na BMW, por exemplo, onde eles conseguiram reduzir o gap do que é produzido hoje um automóvel na Europa para o que é produzido o mesmo projeto aqui em Araquari, com a diferença de 6 meses. O gap de produção se reduziu a 6 meses, porque a mão de obra se especializou a tal ponto que atingiu o nível europeu. Isso fala muito. Viu, pessoal? Não podemos ter crise de vira-lata não, gente. Nós estamos aqui. E a gente não sabe disso, né, secretário? Eu, como internacionalista, sou da área de ciências sociais, mas uma das palestras mais fantásticas e inesquecíveis que eu assisti na minha vida foi na Fiesc, em 2018, com o pessoal de engenharia de automação, né, falando sobre indústria 4.0 e como Santa Catarina é vanguardista em indústria 4.0. Né, e falando, poxa, o pessoal aqui é manezinho, né, é formado em engenharia de automação, já está trabalhando na Suécia e traz inúmeras inovações, né, não só para a parte de serviço, mas para a inovação industrial também, né, que eu acho que Santa Catarina, além dessa questão de serviço, ser uma referência do Vale do Silício brasileiro, né? É bem interessante com esse exemplo que o secretário estava falando, só para complementar aí. Então esse desenvolvimento de fornecedores que foi feito pela Azimuth, em comparação a esse dado trazido pela BMW, mostra que você tem hoje uma capacidade humana muito forte, um potencial gigantesco aqui, que sim, você pode conseguir tanto atender a players internacionais, como você consegue gerar produtos e se internacionalizar e entrar no jogo global. Então existe sim essa capacidade. E essa capacidade precisa ser fomentada, estimulada e encorajada por pessoas como a Dinorah, como o Luiz Felipe, como todos aqueles que estão aqui envolvidos no evento fantástico sobre comércio exterior. E isso faz parte do diferencial do Estado. Então são pontos a serem levados em consideração quando uma empresa estrangeira, por exemplo, vai selecionar o seu local para uma subsidiária. Mas, agora nós indo para os finalmente, vocês gostariam de citar algum
algum projeto que vocês estão envolvidos e possam comentar alguma coisa, só pra gente mostrar pro pessoal quais as oportunidades que tem. Gostariam de compartilhar algum? Claro, sem citar detalhes sensíveis, né? Eu gostaria. Por favor, Diana. Nós, na Univale, né, vou falar dos projetos que nós temos de internacionalização das pessoas. Acho que isso é importante, né? Nós temos, o foco da universidade hoje é no intercâmbio internacional dos nossos alunos. Então, nós temos no mestrado, sou professora do mestrado profissional em Gestão, Internacionalização e Logística e também do mestrado e doutorado acadêmico em Administração. Legal. E nós temos dupla titulação. Então, o aluno faz o nosso mestrado, o nosso doutorado aqui, faz um período no exterior e com isso consegue um diploma aqui da Univale e também o diploma de outras universidades europeias, por exemplo. Sem precisar validar, né? Sem precisar validar. Ele tem 2 diplomas, um já validado no Brasil e um validado na União Europeia, por exemplo, como a dupla titulação com a Universidade de Alicante. Então, o aluno de mestrado, ele fica 1 mês na Universidade de Alicante fazendo um full-time, né, processo de educação e também algumas aulas online, e com isso ele tem 2 diplomas, porque a Universidade de Alicante valida as nossas disciplinas aqui. Estamos também com o processo na Universidade de Pavia, na Itália, com a Universidade de Halmstad, na Suécia. Então, nós temos, e agora estamos com um projeto de internacionalização também com a Universidade de Toulouse, na França. Muito então, legal. temos muitos projetos internacionais que faz parte do desenvolvimento dessa mentalidade global, melhorando mão de obra também para as nossas empresas. É a Acho que própria isso é internacionalização da Univale, né? Isso, né? Sim. Todas essas parcerias, né? Nós Isso. temos muitas parcerias internacionais, não só na dupla titulação, mas também no intercâmbio. Recebemos inúmeros alunos. Acho que esse é um projeto que vai ao encontro da internacionalização de empresas da nossa região. Ah, isso é verdade. Eu tive a oportunidade de estudar com alguns estrangeiros ali em comércio exterior e era muito legal de trocar ideia com eles. Isso é massa. E até explicando para o pessoal, porque assim, muitas oportunidades de trabalho no exterior, elas exigem essa validação de diploma, né? Sim. E demora um tempinho, né? Não é muito rápido. Então você já tem isso pronto. Né? Com 2 diplomas você já tem essa parte É resolvida. um baita tempo economizado, né? Quer trazer algum exemplo para nós, Luiz? Mais algum que você estava envolvido no PX? Olha, naturalmente a gente tem vários exemplos de capacitação de empresas, né? Só para terminar, não perder a oportunidade da piada, né? Mundo Náutico Itajaiense, né? Do stand-up é o transatlântico, porque nós no PX atendemos empresas de stand-up do yourself, né? De fazer o cara receber uma maleta e criar uma prancha de stand-up, né? Até empresas de transatlânticos, que o pessoal não sabe. Itajaí, por exemplo, tem um dos maiores, se não uma das pessoas mais renomadas no mundo para produzir hélice para transatlânticos. O pessoal vem do Sério? O seu Hoffman, né? Hélices Hoffman, ali na rua Blumenau. Meu pai, que não tem nada a ver, meu pai é médico, contou, Itajaí é fera, né? tem não fazia ideia disso. Então, Itajaí, né? Do stand-up aos transatlânticos. Stand-up pedal, tá, gente? Não é stand-up de comédia, né? Só pra deixar claro, né? O pessoal viaja, né? Eu sou da praia, pra mim é do mar, né, cara? Tem que ser, né? Apesar que eu tava querendo fazer uma piada, né? Então podia ter o duplo Não, mas sentido, deu. Mas eu acho que o que eu posso falar mesmo é corroborar com essa fala da professora Dinorá, né? Eu acho que a atuação dela é muito alvissareira, né? Traz boas novas, porque eu no PX tive a oportunidade, né? Veio 2 intercambistas da Universidade de Halmstad, né? A Emma e o Victor, e a experiência com eles aqui foi sensacional, né? A gente trabalhando junto no PX, graças ao professor Alfredo, né? Então tivemos a possibilidade ali de ficar 2-3 meses juntos. Levei eles a LA, né, para fazer uma visita. Foi muito interessante. Conhecemos várias outras empresas. Foi sensacional, né? Pena que o Marcílio foi desclassificado do Catarinense, porque eles queriam assistir os jogos do Marcílio e não tinha mais jogo, né? Eita. Foi uma... Força, Marcílio. Foi o... Mas, tirando as brincadeiras, eu acho que a gente está falando de internacionalização de empresas, de Santa Catarina, mas nada disso seria possível também, como que a Univale tem esse papel de bastidores, né, com a professora Dinorá, de poder a gente trazer várias pessoas de fora, de a gente poder estar pensando em projetos para a área política,
todo esse networking é graças a essa atuação. Acho que só para validar mesmo esse papel que a Univale tem feito da dupla titulação, né, com todos esses destinos, é realmente interessante na parte prática. Mas, não sei se você sabe, mas eu sou criado da Trade Junior, tá? Só pra aplicar Melissa. Eu e meu filho entramos juntos na Trade Junior. Tu tiveste no PX, agora que eu tô lembrando de ti um dia conversando com a Mel. Sim, acho que no núcleo antigo, né, Jonas? Isso, foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Isso, agora que eu lembrei. É isso aí. Até hoje eu não perdi contato com a Mel. Uma hora eu vou trazer ela pro podcast também, envergonhado, mas tem A Mel que me ensinou a dita cuja Nash, né? Não Steve Nash, né? Tá. Ela é especialista, né? Sim, ela é muito boa nisso. Juliano, quer trazer algum exemplo pra gente finalizar? Algum trabalho que você está mais envolvido? Um bom exemplo, inusitado? Fica à vontade. São vários projetos. A SAI deixou de ser atividade meio e passou a ser atividade fim. Então nós somos hoje um PMO, um escritório de projetos, fazendo a execução de cada oportunidade, de cada item, de cada projeto que surge lá, de cada assunto. E um deles que eu quero e torço para que dê muito certo é um que começou em parceria com a FECAM, com a Federação Catarinense de Municípios, agora, para inserir o município no processo de internacionalização. O município? Sim. Nossa. Sim. Então os municípios ativarão o seu networking local, quem importa, quem exporta, as empresas que têm fornecedores, para que eles possam, então, enviar convites e começar um processo de negociação para que uma subsidiária dessa empresa se instale naquele determinado município. Então, porque ninguém melhor do que o município para dizer porque ele é fantástico. E conhece muito bem o município, né? Exato. Conhece bem as pessoas lá dentro. Cara, que projeto legal, cara. E claro, é uma forma de espalhar a cultura internacionalizadora, né? Exato. Excelente. Porque a partir do instante que eu, como município, quero me envolver e quero convidar uma empresa de fora para se instalar, né, dentro da minha casa, no meu município, eu preciso trabalhar idioma, mão de obra, ambiente, cultura, ecossistema. Então isso vai força uma reambientação daquele município. Então é uma ambição positiva que, espero eu, né, é o objetivo, desencadeie ações a partir dessa implementação. Excelente. É mais importante, quanto custa tudo isso que a gente está falando? Trabalhar com a Apex. O PayEx, o atendimento do PayEx, surpreendentemente é gratuito para as empresas, né? E o que é válido, né? O que tem valor para o empresário é o tempo, é a dedicação, né? Então eu acho que a maior dificuldade para os pequenos empresários no processo de internacionalização é o tempo para se dedicar. Por exemplo, com os alambiqueiros, muito difícil para os eventos internacionais que eles participaram, que eu participei, eles poderem ir participar do evento internacional e deixar a produção, né? Então, para as pequenas empresas, às vezes a gente tem esse gargalo. Muito familiar, eu vejo, né? Até é importante falar isso, eu vejo uma demanda grande, posso estar enganado, de comerciais exportadoras em Itajaí, né? Para atender, digamos, ter um portfólio grande, para ter um modelo de negócio que ela possa sobreviver naturalmente, né? Mas para atender esses produtos assim do PayEx, de pequenas empresas de alto valor agregado. Né, saber especialização, saber acesso a mercado, né? Então, a Apex, o importante é acesso a mercado. O que eu preciso para botar palatinose em gel na África do Sul? O que eu preciso eu posso, uma garrafa de 700 ml de cachaça na Alemanha, eu tenho que ser 750. Né? O que eu preciso nos Estados Unidos de certificação de rotulagem, do cola? Então, acesso a mercado é algo que muitas vezes as comerciais exportadoras fazem com maestria, né? Então, quando a gente fala de produto, nós temos uma diversidade muito grande, mercados muito grandes. Então, às vezes, há necessidade de uma expertise, de uma boa consultoria em acesso a mercados desses produtos também. Excelente. Tá bom, né? Olha só quanto... Cara, dá vontade de passar a tarde com vocês. Mas a gente daria mais. Daria bem mais. Fica o convite para voltar. Fácil. Fica o convite para vocês voltarem. Quando estiver por aqui, secretário, fica à vontade para a gente marcar uma gravação. Os professores também estão para falar aqui. Viu que não é tão difícil assim? Então, pessoal, vocês que chegaram até aqui com a gente, lembra de
curta, compartilha, comenta, manda pra alguém, cara, que vocês veem que tem um produto legal, um serviço, pode ser que seja uma oportunidade para internacionalizar. Vê aqui, para pegar esses exemplos, vê que é possível. E mais uma vez, acho que eu até esqueci, eu tenho que agradecer ao Log por ter disponibilizado esse espaço aqui pra gente estar gravando o podcast próximo do Comex Summit. E mais uma vez, a Invoice está como apoiadora do evento Comex Summit Itajaí, junto com o Núcleo de Comércio Exterior e a Delegacia da Receita Federal aqui de Itajaí. Então, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Jonas, e um abraço a todos os movimentadores da balança comercial. Boa, né? Os balanceiros? São balanceiros? Balanceiros? Então, esse é um problema comercial que a gente não tem um nome legal, sabe? Tipo assim, o formado em Relações Internacionais é o internacionalista. O formado em Comércio Exterior, ele é o bacharel em Comércio Exterior. Cara, é um nome gigante. É um trader. Pode ser. Isso dá uma pauta pra podcast, cara. A gente tem que falar. Esses são os balanceiros. Os balanceiros. Balanceiros. Os balanceiros, pode ser. Feito. Valeu, gente. Valeu, Um abraço.